Então, vamos lá. Então, como o Léo falou, a gente vai considerar hoje a questão das virtudes, né? Das virtudes intelectuais para os estudos bíblicos, né? Que é o subtítulo, né, dessa fala. Então, quando a gente está olhando para o texto, né, da Bíblia, a gente pode olhar para ele de diferentes formas. A gente pode ter um olhar tanto confessional, o Léo estava falando da apresentação dele, a gente pode ter um olhar confessional, de fazer uma leitura devocional, né? Por exemplo, a Lectio Divina, né? Que é uma leitura orante do texto, né? E você também pode ter esse olhar acadêmico, esse olhar mais para o contexto, né? Para o gênero literário. E são duas possibilidades, né, da gente pensar o texto, da gente se aproximar do texto. E é muito comum que a gente se atenha a um dos dois, né? E aí você pode encontrar pessoas que vão dizer assim, não, eu vou... dentro da comunidade de fé, pessoas que pensam assim, eu vou ler o texto, né, da Bíblia, e aí eu vou orar e Deus vai falar comigo, e aí é tudo que eu preciso, né? Eu vou orar e aí Deus vai me mostrar alguma coisa. Só que isso a gente sabe que é uma percepção bem ingênua, porque se funcionasse realmente assim, nós não teríamos divergências doutrinárias, né? A gente não teria diferentes tradições dentro do cristianismo, né? Deus é revelar a mesma coisa para todo mundo e, né, a gente não precisaria de seminário, de estudar, não precisaria de nada disso. E a gente sabe que não é assim que funciona. Então a gente precisa, né, além da convicção, além da crença, né, de que Deus vai falar através daquele texto, a gente precisa conhecer o texto, estudar o texto, entendeu? Sobre o texto cultural, como ele foi escrito, que gênero literário é aquele, para que as nossas preconcepções não interfiram na interpretação do texto. Então, a gente precisa ter o olhar confessional. Para quem tem o olhar confessional, precisa também do olhar acadêmico. E o que a gente também encontra é o oposto, quem tem só o olhar acadêmico. E aí a pessoa pensa assim, não, a gente vai examinar o texto e faz uma leitura, uma análise quase que esterilizada do texto, né? Ah, ele foi escrito assim, nesse contexto, e aí a gente tem estrutura gramática nas línguas originais, e esse gênero, né, literário, e faz uma leitura completamente esterilizada e esquece que aquele texto foi construído num contexto confessional também, né, para quem escreveu. Então, principalmente tem algumas alguns dos livros, né, principalmente quando você vai falar, por exemplo, dos profetas, quem escreveu aquilo realmente acredita que Deus, né, que Javé, estava revelando alguma coisa para aquelas pessoas. Então, não é apenas um texto. Para a gente realmente entender, a gente precisa de texto, a gente precisa entender o contexto confessional em que ele foi feito, que ele foi escrito e que é interpretado. É interpretado hoje pelas diferentes comunidades, tanto a cristã como a judaica, por exemplo, vão olhar para o que a gente chama de Antigo Testamento, a Torá, a Bíblia hebraica, e elas interpretam de forma diferente essas duas comunidades, porque elas têm confissões de fé diferentes. Então, a gente precisa também entender essa questão confessional, né? Para quem tem olho acadêmico, precisa também entender o olhar confessional. Então, como a gente precisa das duas coisas, eu vou sugerir aqui hoje que a gente faça uma leitura com os dois olhos. A gente olha para o texto com o olhar confessional e o olhar acadêmico. E a gente faça essa leitura com os dois olhos. E se eu tava o meu olho esquerdo, a minha, a minha, meu campo de visão, ele é alterado, né? Ele vai ser modificado, né? Se eu simplesmente, né? Ou até mesmo se eu tirar o meu óculos, né? Mas se eu tapar o meu olho esquerdo, vai ter toda uma parte aqui do meu campo de visão que eu vou perder. E a minha percepção da realidade
vai ficar alterada, né. Por exemplo, eu não vou ver que tem um ventilador aqui do meu lado, e aí eu vou perguntar: "De onde é que está vindo esse vento?", né. Então a gente precisa ter essa percepção dos 2 olhos, mas para que a gente faça essa leitura com os 2 olhos, a gente precisa das virtudes. Então a gente precisa de certas virtudes para que a gente consiga fazer essa leitura, né, com esse duplo olhar sobre o texto. E aí, vamos entrar então em virtudes, né, o que que são virtudes, quais são as virtudes intelectuais e como é que elas entram, né, por que que elas são importantes nessa história. Então, ética das virtudes é uma área, né, dentro da filosofia, né, do estudo de ética, que a gente pode dizer que começa com Aristóteles, né, ele foi o primeiro a começar a sistematizar essa história, mas a ideia de uma virtudes, né, como ética, ela era bem comum no mundo antigo. Tá, ele não inventou isso, mas ele foi o primeiro a sistematizar, a começar a organizar essa história. Então a gente, começa quando a gente vai falar de virtudes, a gente começa com Aristóteles. E aí, para a gente poder entender, a gente precisa de 4 conceitos, que são bem fáceis a gente entender. O primeiro é a ideia de telos, de onde vem a palavra teleologia, por exemplo. A ideia de uma finalidade, de um propósito, né. Há um propósito, uma finalidade para alguma coisa, né. Então quando a gente diz que: "Ah, isso aqui é teleológico", é porque aquela coisa tem um propósito, uma finalidade. O segundo conceito é eudaimonia, que pode ser traduzido como florescimento humano. É a ideia que a gente tem de boa vida, é a ideia que a gente tem que seria, por exemplo, eh, uma felicidade, né, ou um estado de boa vida, ou good, né, aquela ideia de, seria a teleologia do ser humano é chegar nesse estado de eudaimonia. O terceiro conceito é logos, que apesar de ser uma palavra bem conhecida para os cristãos, aqui a gente está falando de logos como racionalidade ou linguagem, né, como pensamento. E o quarto conceito, a quarta palavrinha aqui do grego que a gente vai aprender hoje é prônesis. E prônesis, que se escreve com PH, é a sabedoria prática. É o uso correto do logos que vai, me ajudar a chegar na eudaimonia. Então o telos, nosso telos é alcançar a eudaimonia. E a gente precisa da prônesis, a sabedoria prática, para fazer o uso correto do logos e chegar na eudaimonia. E aí que a gente vai entrar com as virtudes, porque as virtudes é o que vai nos, fazer ter o uso correto do logos. Então, a prônesis é justamente você saber praticar as virtudes, é saber em que momento você deve usar qual virtude e de que forma você vai usar aquela virtude. Então, a gente pode entender virtude, como um hábito adquirido vai me ajudar a chegar no florescimento. Então, é bem interessante a gente entender que, ninguém nasce virtuoso, tá. Ninguém, tipo assim: "Nossa, olha que criança", né, nenhuma criança é virtuosa, né. Eh, então, assim, ninguém nasce virtuoso e virtude é uma coisa que a gente adquire, né, é uma qualidade humana adquirida. Então você vai exercitando, você vai se esforçando, e aí você vai se tornando uma pessoa virtuosa. E então ele é um hábito adquirido. Então exemplo, por exemplo, acordar cedo. Eu nunca fui uma pessoa que gostava de acordar cedo, mas eu entendi que era melhor para mim quando eu levantava cedo, né, eh o meu dia fluía melhor quando eu acordava cedo. Então eu me tornei uma pessoa que acorda cedo, né, 6h30 eu estou acordando. E eu fiz essa escolha. Então, no início, eu me esforçava,
eu fazer isso é contragosto. Ai, eu não quero, assim, eu quero dormir mais, mas não, vou dormir cedo para acordar cedo, né? E eu comecei a adquirir esse hábito, até que hoje eu sou uma pessoa que acorda cedo. Então, eu me tornei essa pessoa, né? Eu não era sempre, não fui sempre assim, mas eu me tornei essa pessoa que acorda cedo e vai se exercitar. Que é um outro hábito, né, que a gente também adquire, né? Tipo assim, "Ai, é chato, né, tem horas que dá vontade de fazer", mas aos poucos eu estou me tornando uma pessoa que se exercita, né. Então são hábitos que a gente vai adquirindo. É claro que acordar cedo e não necessariamente mas é um exemplo de hábito que a gente desenvolve. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é: virtude é uma qualidade humana adquirida, é um hábito que a gente vai praticando, 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 até que se torna uma segunda natureza, até que aquilo se torna o seu comportamento natural. E aí as pessoas vão dizer: "Olha, fulano é uma pessoa virtuosa". Por quê? Porque você, desenvolveu aquilo e aquilo se tornou uma segunda natureza. A outra parte importante que a gente precisa entender sobre virtudes, e isso, eu vou trabalhar a partir do Alasdair MacIntyre, depois, e ele vai dizer que as virtudes, elas são necessárias para as práticas, porque cada prática, ela gera um bem interno. E aí você precisa da virtude para alcançar esse bem interno. O que que significa? Eu vou dar um exemplo da pesquisa, né, já que a gente está aqui no meio da BC2. A pesquisa, ela pode ser considerada uma prática social dentro dessa ideia McFly, né. Ela é estabelecida socialmente, ela é uma ação interativa, né, faz pesquisa sozinho, trabalha com várias pessoas, colegas, orientador, os pesquisadores que você está lendo, né, que ficaram antes de você. Então, é uma atividade cooperativa, estabelecida socialmente, né, ou seja, existem regras de como a gente faz, instituições que regulam isso. Tem um padrão de excelência, a gente pode dizer: "Ah, essa pesquisa aqui foi bem feita, porque a gente tem uma banca", né, a gente tem, análise, né, dupla cega de pares para publicar. Então tem um padrão de excelência e tem esses bens internos. O que são esses bens internos? É aquilo que só a pesquisa é capaz de produzir, né. E as outras coisas não produzem. No nosso caso, é o desenvolvimento de novas teorias, né, ou um aperfeiçoamento de novas teorias para que a gente possa compreender melhor a realidade. Então, só o pesquisador, independente da área que ele tiver, é capaz de produzir esse bem interno, né. Além disso, tem aperfeiçoamento dos métodos também. Então, os estudos bíblicos também podem ser considerados nesse sentido uma prática social, porque eles, na verdade, são um campo acadêmico, né. Então, assim como a pesquisa em sociologia, meu trabalho, né, metodologia de pesquisa, então são práticas. Então a gente precisa de virtudes, das virtudes corretas para, alcançar o bem interno dessa prática. No nosso caso é o bem intelectual, né, é o conhecimento, eh, conhecimento melhor do texto bíblico, né, no caso dos estudos bíblicos, né, como campo acadêmico. E aí, para isso, a gente precisa de certas específicas para desenvolver esse bem interno. E nesse nosso caso, são as virtudes intelectuais. E aí, o que são as virtudes intelectuais? Né? A gente estava falando que as virtudes nos ajudam a alcançar o propósito que é chegar na eudaimonia, né? O florescimento. Então, as virtudes intelectuais, elas nos levam ao florescimento intelectual. E o florescimento intelectual, ele é nada mais, nada menos que a capacidade de ser um bom conhecedor, conhecer de modo excelente, ser um bom pensador. Então, se nós dizemos conhecer melhor algo, né, e como pesquisadores, a gente tem esse desejo de conhecer melhor o nosso objeto de pesquisa, conhecer melhor como a realidade funciona, a gente precisa ser bons pensadores para conhecer de modo excelente. E aí, para isso, a gente precisa de virtudes intelectuais.
para conhecer de modo excelente, a gente precisa desenvolver crenças verdadeiras de forma constante, né? E para isso a gente precisa do nosso aparelho cognitivo, a gente precisa dos métodos usados corretamente. E a gente precisa também das motivações adequadas. E aí entra as virtudes, né? A gente não pode, eu vou usar os métodos corretos, vou chegar, né, conhecer de modo excelente, né? Que é uma ideia que os iluministas tinham, né? Não, a gente aplicar o método corretamente, a gente vai chegar, na verdade, no conhecimento, à razão. E aí a ética da virtude vai dizer assim, olha, só isso não é o suficiente. A ética da virtude vai dizer, olha, só exercício correto, né? O método não é suficiente. Você precisa das motivações adequadas. E aí a gente precisa desenvolver, adquirir, exercitar as virtudes intelectuais. Quais são elas? A gente tem curiosidade, humildade intelectual, mente aberta, pensamento crítico, tenacidade, coragem. E a tudo isso a gente acrescenta amor pelo conhecimento, né? E se a gente está fazendo pesquisa, a gente está estudando, e dependendo do nosso objeto de estudo, né, a gente deve ser motivado pelo amor ao conhecimento, não pelo aquilo que, eu vou estudar isso aqui vai me ajudar a alcançar alguma coisa, ganhar um diploma, ou eu vou usar esse conhecimento para alguma coisa. Não, não, é o amor pelo conhecimento. Então a gente precisa desenvolver essas virtudes. E aí eu tô falando da curiosidade, vou abrir um parênteses aqui que é bem interessante. O Tomás de Aquino, ele fazia uma diferenciação entre curiositas e estudiositas. Então ele vai dizer assim, ó, curiositas é a curiosidade desenfreada que te leva a conhecer aquilo que é mal. Quando a gente fala assim, a curiosidade mata o gato. É esse tipo de, curiositas que o Tomás de Aquino está falando. Então ele vai falar que a gente precisa de curiosidade de estudiositas, né? Que é aquela curiosidade que ela digamos assim, ela é bem canalizada para conhecer as coisas boas. Então, a gente vai desenvolver a curiosidade do tipo estudiositas, né? E é engraçado que essa palavra também tem a ver com os estudos, né? Você desenvolver a sua curiosidade no sentido de querer conhecer mais do seu objeto de estudo. Eu estou estudando isso aqui, eu quero saber mais, eu quero entender melhor isso aqui. E aí você vai guiando a sua curiosidade no caminho certo, né? Fecha parênteses. A gente falar um pouquinho da curiosidade. Então, essas virtudes, elas vão nos dar a motivação correta. E elas vão nos ajudar a conhecer de modo excelente. E aí, por que a gente precisa dessas virtudes para os estudos bíblicos, né, que a gente vai estar fazendo ao longo dos próximos meses? Porque existe uma coisinha dentro de nós que nos impede de olhar, fazer essa leitura com os dois olhos, que é a arrogância. A arrogância, ela é um vício intelectual. Então, vamos falar um pouquinho sobre os vícios intelectuais também, porque eles existem e a gente precisa falar deles. O vício, dentro da ética das virtudes, o vício, ele é a oposição da virtude. Então, se virtude é uma coisa que a gente adquire através do esforço, o vício a gente já nasce com ele, né? Ele faz parte da nossa natureza. Aristóteles, ele dizia assim, a natureza humana ela é imperfeita, né? Então, o ser humano está ali dentro dos vícios, né? Tem uma natureza imperfeita. E aí ele precisa desenvolver a virtude para alcançar o florescimento. Então, lembra que o telos, né, o propósito é alcançar a eudaimonia, o florescimento. Então, para que o ser humano possa alcançar, ele precisa deixar os vícios e adquirir as virtudes, né? Então, a gente tem uma inclinação natural para a virtude, mas ela não vem naturalmente. O que vem naturalmente são os vícios. Dentro da tradição cristã, né, quando os primeiros teólogos passaram a pensar a ética cristã, e eles dialogavam muito com a ética das virtudes,
eles entendiam da seguinte forma: a natureza humana, ela está influenciada pelo pecado, né, então os vícios, os pecados capitais, né, que a gente conhece, né, a luxúria, a ganância, né, a preguiça. Então a gente tem os pecados capitais, e esses pecados nos impedem de chegar ao florescimento. Nesse caso, dessa interpretação, florescimento é ter, a relação com Deus. Então através das virtudes, e a gente pode desenvolver virtudes por causa da imagem de Deus, né, o ser humano é criado à imagem de Deus, então por causa disso ele pode desenvolver virtudes. Então essa é a leitura, que os primeiros teólogos cristãos, né, os filósofos, por exemplo, da patrística Agostinho, né, e posteriormente Tomás de Aquino, vão fazer das virtudes, né. Então, a gente tem, por exemplo, as virtudes cristãs, né? As principais são a caridade, o amor, a caridade, a fé e a esperança. Então, os vícios, eles já estão naturalmente dentro da gente. E eles são a primeira barreira para a gente desenvolver a virtude. E a arrogância é um tipo de vício. E é um vício intelectual. Então, a gente pode entender vício como a falta de alguma coisa ou o excesso de alguma coisa. Então, por exemplo, coragem é uma virtude. A falta de coragem é a covardia. O excesso de coragem é a imprudência. Então, a gente, né, dado o momento, a gente precisa pensar: espera, esse é o momento de ser corajoso ou é o momento de ser prudente, né? Dando aula no seminário, eu gosto de dar o exemplo de um leão no zoológico. Se você vai no zoológico e o leão está na jaula, e aí um amigo seu fala assim: ó, mostra que você é corajoso e entra na jaula do leão, a gente sabe que isso não é coragem, isso é imprudência, né? Então, assim, naquele momento, não enfrentar o leão é a atitude correta. Você vai ser prudente, você vai estar exercendo a da prudência, vai dizer: eu não vou entrar na jaula com o leão. Mas, se o leão sai da jaula e ele tá atacando um monte de gente, vamos supor que ele tá indo em direção a um carrinho de bebê que tá ali sozinho, se jogar na frente do leão para salvar o bebê é a atitude correta. Você precisa de coragem. Aquele é o momento de exercitar a coragem. Então, por isso que a gente fala da frônesis, né? Eu falei da frônesis, a sabedoria prática, é justamente a gente saber, peraí, em que momento eu preciso exercitar a virtude? E como é que eu posso me livrar desse vício, né? Tipo, covardia, então eu preciso de mais coragem. Se o meu vício é imprudência, então eu preciso de mais prudência, né? Ou seja, um pouquinho menos de coragem, mais de prudência. Então, a gente identificar como é que a gente pode se livrar do vício que está na gente e exercitar, caminhar em direção à virtude. Então, para a gente deixar a arrogância, a gente primeiro precisa de humildade intelectual. E o que é humildade intelectual? Né? Às vezes a gente acha que humildade é, ai, nossa, que isso, não, gente, eu não sei nada, né? Tipo, não. A gente tem uma ideia meio equivocada, né, de humildade. Mas humildade é você ter uma ideia correta sobre quem você é. Então, você tem consciência do que você sabe e do que você não sabe. Então, alguém faz uma pergunta e você, opa, eu sei essa resposta. Então, eu respondo. Mas se alguém faz uma outra pergunta e você, eu não sei, então eu vou falar, olha, eu não sei, mas eu posso te ajudar a encontrar essa resposta, né? E às vezes é difícil você falar assim, ó, não sei opinar, eu não tenho opinião sobre esse assunto, eu não tenho o suficiente para dar uma opinião. Principalmente porque a gente, né, vive num contexto de que todo mundo tem que ter opinião sobre tudo, né? E aí todo mundo é especialista de tudo, influencer de qualquer coisa, né? E aí todo mundo tem que ter uma opinião, e qualquer coisa que acontece, você tem que ter uma opinião em menos de, né, aquilo acabou de acontecer, e aí todo mundo vira especialista de, né, de qualquer coisa que está acontecendo no momento. Mas a gente precisa ter humildade de falar, olha, não sei sobre esse assunto, eu não vou falar sobre isso.
Mas humildade também é a ideia de que a gente tem que aprender com os outros, algo a aprender com outras pessoas. Porque às vezes a gente acha que está agindo com humildade, mas na verdade a gente está agindo com arrogância. Vou dar um exemplo. Quando eu estava falando sobre a leitura confessional né, do texto, né, essa coisa de Deus me revela, o que acontece às vezes? A pessoa fala assim, ó, não, eu oro e Deus me revela, eu não preciso de mais nada, eu não preciso de comentário, eu não preciso de estudar, eu não preciso de mais nada. Deus me revela. E aí parece uma coisa muito espiritual, né? A pessoa assim, né, dentro da igreja, assim, nossa, que pessoa espiritual. Mas na verdade, aquela pessoa está sendo arrogante. O que que essa pessoa traz? O que que ela está dizendo na verdade? Deus fala tudo para mim. Deus não fala nada mas para mais ninguém. Eu não preciso das outras pessoas. Então, na verdade, aquilo ali é uma postura arrogante, né, com uma cobertura, assim, de piedade por cima, né. E aí a pessoa parece piedosa, espiritual, mas na verdade ela está sendo arrogante. E quem faz uma lei né, do outro lado, né, quem está só fazendo a leitura acadêmica e não se importa com a leitura confessional, é muito comum você ouvir coisas do tipo: "Ah, não, essas pessoas só acreditam, tadinhas, porque estão sendo enganadas. Se elas tivessem o conhecimento que eu tenho, né, se elas soubessem corretamente isso, elas não iam ser enganadas dessa forma". Então parece uma postura de compaixão, mas na verdade é arrogante. A minha opinião é superior e eu conheço mais do que as outras pessoas, então o meu conhecimento é superior. E aí essa pessoa, ela ignora que existem outros saberes, né, existem outras tradições epistemológicas, né, epistemologia no sentido de conhecimento, né, outros saberes, outras formas de saber além do científico, além do acadêmico. Então também é uma postura arrogante. Então para isso a gente precisa de humildade para aprender com o outro, ouvir quem pensa diferente e aprender com o outro, né. Dizer assim: "Ó, eu não sei sobre isso, mas olha, o Léo sabe sobre esse assunto, a Sorelle sabe sobre esse assunto, então eu vou escutar o que eles têm para me dizer. Mas se eu acho que eu sei tudo sobre qualquer coisa, eu não vou escutar ninguém, porque senão eu já sei tudo que eu preciso saber". Então a gente precisa da humildade intelectual para ouvir quem pensa diferente da gente. Dizer: "Olha, eu não sei tudo, eu preciso aprender com os outros, eu vou ouvir quem pensa diferente de mim". Mas, para a gente desenvolver bem a humildade intelectual, a gente também vai precisar de mente aberta. E o que que é mente aberta? Mente aberta é a o desejo de estar próximo da verdade. Então, uma pessoa que tem mente aberta, ela vai escutar o outro, né, ela vai escutar quem pensa diferente, vai dizer assim: "Opa, essa nova informação, ela conflita com a minha informação anterior. Então eu acabei de perceber que a formação anterior está errada. Então eu preciso atualizar a minha opinião sobre esse assunto". Então, uma pessoa que tem mente aberta, ela está preocupada com a qualidade da crença, ela quer estar cada vez mais próximo da verdade. Então ela vai admitir no momento que: "Opa, espera aí, eu estou errado sobre isso. Eu preciso aprender mais e melhorar a qualidade da minha crença". Para que eu lembra que a gente está desejando conhecer de modo excelente, né, nos tornarmos excelentes pensadores. Então a gente precisa admitir também quando a gente está errado, né, ter humildade de dizer assim: "Olha, eu estou errado sobre esse assunto, então eu vou escutar mais o que o Léo tem para dizer, para eu poder aprender melhor com ele". E aí eu vou pensar: "Ó, eu acho que tem que mudar de opinião sobre isso", né. Uma pessoa que é arrogante, ela nunca muda de opinião. Isso significa que se ela estiver errada, ela vai permanecer no erro, e ela não vai conhecer de modo excelente. Então, a gente precisa, né, primeiro da humildade intelectual, para a gente conseguir, desenvolver as outras, né, para a gente poder, deixar o vício da arrogância e caminhar em direção às outras virtudes. E aí, como é que a gente faz isso, né? Não é fácil, né? Desenvolver as virtudes não é fácil, né? É um exercício, né? A gente pode comparar, por exemplo,
a treinar para uma maratona, né. Ninguém vou acordar hoje e vou correr uma maratona, né, ninguém faz isso. A gente tem que treinar aos pouquinhos, né, e aí vai ter dias que vai ser muito difícil, vai ter dias que você vai ficar todo dolorida, pensar: "Ai meu Deus, o que eu tô fazendo?". Não, mas você vai continuar. Então desenvolver virtudes não é fácil, mas a gente pode fazer isso dentro de uma comunidade, é uma jornada comunitária, né. A gente pode participar de uma comunidade virtuosa. E o que que é isso? Uma comunidade virtuosa é um lugar, é um ambiente onde as pessoas juntas estão buscando as virtudes, e um ajuda o outro. Estudos mais recentes em neurologia, na área de neurociência, afirmam que o comportamento das pessoas ao nosso redor influencia também o nosso comportamento. Então, se a gente está em volta de pessoas que estão buscando as virtudes, vai ser mais fácil para a gente buscar as virtudes, né, a gente vai motivar uns aos outros a buscar as virtudes, a esse exercício, né, dessa qualidade, adquirir essa qualidade e nos tornarmos virtuosos. E o desejo da ABC2 é ser essa comunidade virtuosa, onde a gente aprende uns com os outros. E uma coisa que eu gosto muito da BC2 é que a gente tem pessoas de diferentes opiniões juntos, conversando, trocando ideias, então eu estou constantemente aprendendo com os meus colegas, né. "Nossa, eu nunca tinha ouvido sobre isso, eu nunca tinha pensado dessa forma". E a gente está não só aprendendo junto, mas aprendendo uns com os outros. E o e é importante a gente buscar as comunidades virtuosas, porque a gente também pode cair numa comunidade viciosa, ou seja, uma comunidade que está completamente imersa nos vícios intelectuais. E aí isso vai afetar a possibilidade de aquisição e manutenção do conhecimento, né. Pensa só, se você está numa comunidade onde ninguém admite que está errado, ninguém está pronto para aprender, ninguém quer aprender. E vai todo mundo ficar no erro e compartilhar aquele erro né, com outras pessoas. Então, esse espaço que a gente chama, né, que o nome técnico disso é poluição epistêmica, tá todo mundo, eh, tão acostumado com os vícios intelectuais, né, que a qualidade da crença que é gerada ali, ela não tem correspondência com a verdade. Então não tem um conhecer de modo excelente dentro daquela comunidade, né. Então, a gente tem que evitar as comunidades viciosas e buscar as comunidades, né, formar comunidades virtuosas. E aí o meu convite a vocês nessa noite é que a gente ao longo das próximas semanas, dos próximos encontros, a gente possa nos, motivar uns aos outros a buscar essas virtudes para que a gente possa aprender mais, né, com os próximos, palestrantes, aprender mais uns com os outros, para que a gente possa conhecer de modo excelente, para que a gente possa alcançar o bem interno dos estudos bíblicos, que é a compreensão, do texto, né, que a gente possa realmente ler o texto de forma correta. Então eu quero motivar vocês, a buscarmos juntos essas virtudes.